blog do Fiscal, do Entrevista da Semana, se encontra hoje com a presidente do CISENAT, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Soraya Godeiro. Soraya, é um prazer tê-la aqui no Entrevista da Semana. É um prazer todo nosso, o blog do Fiscal, um blog de muito acesso na cidade de Natal, que contribui muito, né, no setor de informação na cidade de Natal. Então é um prazer aqui estar participando dessa entrevista da semana do blog do Fiscal. Soraya, eu vou conversar com você já para valer. Pois não. Soraya, que análise você faz do governo que passou, o governo Micarla de Souza? Olha, o governo Micarla de Souza, eu estou há 26 anos na Prefeitura de Natal. Né? A gente atua tanto na questão das reivindicações dos trabalhadores, como na defesa do serviço público eficiente e qualidade da população de Natal. E a gestão Micarla de Souza, infelizmente, foi uma gestão desastrosa, uma gestão que trilhou pelo caminho da corrupção, da terceirização, né? Teve que ter uma atuação muito forte, né? Do Ministério Público, dos conselhos, representantes da sociedade, das entidades sindicais, né? Então, infelizmente, foram 4 anos de atraso para a nossa cidade, não só atraso na questão do desenvolvimento, na questão da gestão democrática, mas na aplicação dos recursos, né? Os recursos públicos já são escassos e quando toma à frente, né, uma gestão corrupta, uma gestão que trilha pela terceirização, denúncia, né, de tudo que é tipo fraude, desvio de verbas. Então, além do atraso no desenvolvimento da cidade, na implementação de políticas públicas de qualidade, nós temos aí uma gestão que o que resulta dela, né, é infelicidade para a população, é sofrimento para a população, quando as políticas públicas na área de saúde, educação, segurança e assistência social não são efetivadas. E os sindicatos teve que ter uma atuação muito forte, né? O CISENAT, para dentro dessa conjuntura, né, de desvio de verba, de corrupção, de terceirização, conseguir atuar para garantir e proteger os direitos dos trabalhadores. Então, a atuação firme, né, dedicada na direção do CISENAT, teve esse pano aí, esse cobertor de dar proteção, né, aos direitos dos trabalhadores, inclusive conseguir ampliar, como a conquista do plano de cargo, gás e salário e outras conquistas. Então, teve essa atuação, né, firme e dedicada da direção do CISENAT numa conjuntura tão adversa à classe trabalhadora. Ok. Senhora, você foi candidata a vereadora, não é isso? Com certeza. Você teve, se não me engano, se a memória não me falha, 1.900, quase 2.000 votos. Quase 2.000 votos. Quase 2.000 votos. Limpos. Né? Limpos? Limpos. Como assim limpos? Não entendi. Limpos, porque a prática que a gente vê na cidade é a compra do voto, né? A gente testemunhou, tem várias denúncias, né? Então nós tivemos aí a consolidação de é possível se chegar ao Parlamento Municipal, né? Faltou pouco mais de 200 votos para garantir a vaga da representação dos servidores municipais na Câmara, né? Mas a luta continua, é uma questão imprescindível para a categoria, né? Você ter todo o palco de disputa, de projetos, de melhoria para a classe trabalhadora, a Câmara Municipal. Então é um projeto que vai ser permanente para os servidores municipais e nesse ano quase, o ano passado quase a gente chega lá, a gente agradece aí quase 2.000 votos, né? Os que entraram estavam ali com pouca diferença, né? Então a gente agradece aí os servidores, né? Os familiares, a população, né? Os integrantes dos movimentos sociais que abraçaram essa candidatura com fé, com militância, né? E a gente quase chega lá, quase chegou lá e a luta continua aí nos próximos anos. Sem dúvida nenhuma foi uma eleição pesada, né? Mas eu vou tocar num ponto aqui, você possa até não agradar, mas eu tenho que tocar. Fica à vontade. Muita gente que era contrário à sua candidatura dizia que você usava, né, até mesmo sem provas diziam, você usava o dinheiro do CISENAT para bancar a sua campanha, que você utilizava o CISENAT para se autopromover. Você deve ter ouvido isso. A gente ouviu, né, uma conjuntura onde a grande questão é o que Soraya Godeiro, a representação que representaria, né, o mandato de Soraya Godeiro na Câmara dos Vereadores. Com certeza ia incomodar muitos setores, né, que anos e anos aí tem práticas que a gente acha incorretas. Então tentar de todas as formas
atrapalhar a candidatura, fazer calúnias, denúncias, né? E no dia da eleição, a candidata Soraya Godeiro estava sem carro. Sem carro? Sem carro, né? Então, o único carro que estava disponível para a candidatura teve que ir para a Zona Norte, né? Para ajudar lá os companheiros, e eu fiquei sem carro, fiz de carona e voltei para cá, depois que eu voltei de táxi. E isso é testemunho. Então, olha, a gente perdeu o mandato por menos de 300 votos, e a gente vê a prática que teve na cidade, denúncias, né? Apreensão de material, né? Denúncia de compra de voto, e uma candidatura que tem sim o Sindicato dos Servidores Municipais de Natal, com o nosso trabalho, tem uma estrutura, né, que poucos sindicatos a nível do país têm, né? Uma estrutura advinda de muito esforço, de muito trabalho. Então essa estrutura em nenhum momento foi usada para garantir a eleição de Soraya Godeiro, da candidatura dos servidores municipais, na Câmara dos Vereadores. Não tem uma única comprovação de que recursos financeiros ou a estrutura da entidade sindical foi utilizada. Muito pelo contrário. Nós passamos inúmeras dificuldades, né, na questão de transporte, na questão de combustível, na questão de material gráfico. Quase 60% do que foi utilizado na nossa eleição, que foi o quê? Panfleto, né? A gente mostrar a nossa candidatura, uma carta ao servidor. A gente trabalhou com militância e panfleto, né? E isso determinou aí quase 2.000 votos limpos, né? Que foram dados à candidatura Soraya Godeiro. A cidade de Natal tem um novo prefeito, né? O Carlos Eduardo foi eleito, uma briga do segundo turno, ganhou fácil do Hermano. E já começou, são 11 dias depois da eleição da posse de Carlos Eduardo, 11 dias que ele tomou posse. E já algumas mudanças começam a surgir na cidade, é claro, a olhos o lixo, também com relação até à própria Secretaria de Saúde, que já abriu algumas maternidades, se não me engano 2 maternidades. O que você espera do governo Carlos Eduardo? E também, aproveitando, que análise você faz dos primeiros dias da gestão de Carlos Eduardo? Olha, o governo Carlos Eduardo, os servidores municipais e o CICENAT, né, nos anos anteriores, foi um governo que atuou na nossa cidade, fez a gestão durante 6 anos. Né? E o governo anterior nós temos sérias críticas, né? Porque não implantou o plano de carreira dos servidores municipais. Agora reassume a Prefeitura de Natal com novos compromissos. Quem acompanhou, acompanhei diariamente, tenho tudo o que o então candidato Carlos Eduardo, né, prometeu para a cidade de Natal: fazer gestão pública eficiente na cidade de Natal, combater a corrupção, a terceirização e a valorização dos servidores públicos municipais. Realização de concurso público, né, foi uma das bandeiras, né, que o prefeito, então candidato, assumiu perante a sociedade. Então a expectativa que nós temos é que os compromissos assumidos durante o processo de campanha sejam efetivamente cumpridos, né? O CICENAT tomou a iniciativa de, já na equipe de transição, entregar um documento, uma pauta de reivindicação, tanto as reivindicações gerais como as reivindicações específicas de cada categoria. Entregou a senhora Virgínia Ferreira, representando a equipe de transição, e na semana passada já oficializou ao chefe de gabinete civil e a todos os secretários da pasta a solicitação da instalação da mesa de negociação. Eu acho que uma gestão, né, que tem esse tipo de perfil, esse tipo de compromisso, não pode deixar de instalar uma mesa permanente de negociação, que é o diálogo, né, de um lado da gestão, do outro lado da representação da sociedade, dos trabalhadores, que vai sim colaborar com a eficiência da gestão pública. Então nós estamos acompanhando. Ontem mesmo nós tivemos a primeira reunião, a primeira secretária que nos atendeu, né, da solicitação que os ofícios que foram enviados, foi a secretária das Sentas, e o Zamar, que passou mais de 2 horas em conversa com a entidade sindical e com o representante de base, onde apresentou aí toda a sua linha de fortalecimento do SUAS, da assistência social na nossa cidade. Da mesma forma, a gente está acompanhando na saúde, né? O secretário Cipriano Vasconcelos já chamou por 3 vezes, né, os servidores, o Conselho, o Ministério Público, para conversar
e dar uma linha mesmo de efetivação do sistema público de saúde na nossa cidade. Então a gente está acompanhando e a expectativa é que os primeiros dias está em consonância com o discurso feito durante o processo eleitoral. O sindicato é um sindicato autônomo e independente, né, de partido político e de governo, e vai cumprir o seu papel, né, de vigilância, né, naquilo que defende, que é a gestão pública eficiente, sem a privatização dos serviços, com a valorização dos servidores, e aí a gente vai acompanhando e querendo efetivar, por um lado, aquilo que a entidade defende e aquilo que foi prometido durante o processo eleitoral. Senhora, aproveitando a deixa, o Cipriano, que é da saúde, a sua área de origem, né, que você é de origem da saúde, disse que terceirização com ele não vai ter. Não vai ter terceirização, se não me engano, das UPAs, das unidades. Isso é importante? Com certeza. O companheiro Cipriano é um companheiro que a gente conhece desde o movimento estudantil. Quando eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 17 anos, no ano 80, o Cipriano já fazia movimento estudantil, né, como estudante de medicina, já defendia as bandeiras da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica, e é importante que durante todo esse longo período, né, que o Cipriano ele acompanhou, ele lutou, foi uma bandeira que ele defende. Ele é defensor do SUS, né? Que é o SUS público de qualidade. Então, na hora que ele assume e tem a possibilidade de ser o gestor do SUS na nossa cidade, nada mais justo, né, do Cipriano Vasconcelos implementar aquilo, né, que ao longo dos anos ele defendeu. Então eu acredito, né, que com apoio, né, que não adianta só a intenção do gestor, né, que tem que ter as organizações, a população organizada, o Conselho Municipal de Saúde, o Ministério Público, as entidades sindicais, o compromisso com os profissionais de saúde em fazer a efetivação do SUS, porque você sabe que aonde tem recursos, e o setor da saúde é o setor que mais tem recursos, né, os setores corruptos que atuam na nossa cidade tentam angariar esse recurso para canalizar para a corrupção, para a terceirização, e a forma de fazer a corrupção no serviço público é privatizar e terceirizar a saúde. Então nós vamos provar que serviço público funciona quando tem gestores comprometidos com a sociedade, quando tem um movimento sindical organizado, um movimento social organizado e os aparatos do Conselho Municipal de Saúde, do Ministério Público e Tribunal de Contas na luta pela efetivação do serviço público de qualidade. Serviço público funciona sim, sem terceirização, sem privatização, com aplicação eficiente e honesta dos recursos públicos. Soraya, você conseguiu, ainda na administração de Carla de Souza, aprovar o plano de cargos e salários. Embora, aqui não vai nenhuma crítica, mas como tudo na vida nada está pronto, o plano de cargos e salários necessitou de alguns ajustes. Quando eu falo ajustes, é com relação às carreiras específicas de cada categoria. Como anda essa questão das carreiras? Quem já conseguiu carreira, quem não conseguiu, quem está pleiteando? O sindicato está aberto para receber as categorias? Como é que está funcionando essa coisa das carreiras? Olha, uma coisa que a gente sempre esclarece. Em 2010, nós não conquistamos um novo plano de carreira, né? O que a gente conquistou em 2010 foi a atualização da matriz salarial do plano de carreira da 4.108 de 1992. O que é 4.108? Então, a 4.108 é a lei do plano de cargo, carreira e salário, chamado Plano Geral, que os servidores municipais, a grande maioria, ou estão enquadrados no Plano Geral, que é a lei 4.108/92, uma lei de 92, ou os trabalhadores da saúde que estavam enquadrados na 4.127/92. A saúde, a 4.127/92, ela foi extinta e foi criada uma nova lei, uma nova matriz, com novas atribuições em 2010. A 4.108, que é o Plano Geral, não foi criada uma nova lei, ela só foi atualizada. Por que só atualizada? Porque tem uma ação judicial que desde que a gente retomou a entidade sindical em 2002, nós ingressamos com a ação judicial, ganhamos em primeira e segunda instância, está em terceira, né? Então, devido a essa ação judicial, para os servidores não perderem todos os atrasados, né,
de 92 a 2002, a matriz salarial foi atualizada, né, para a nova lei, que é a nova 118. Então, dentro dessa atualização da matriz salarial, que foi o que aconteceu, né, se apontou para completar esse processo de implantação do plano de cargos, carreira e salários, que é o artigo 15 da Lei 118, que determina por lei a criação das carreiras. Então essa é a grande luta, né, dos próximos anos, desse ano já, que é a criação da carreira. Tanto a questão da database, porque não adianta você atualizar a matriz salarial, né? Essa matriz salarial ficou congelada durante 18 anos, né? De 92 a 2010, todo mundo ganhava salário mínimo. Todo mundo se aposentava com salário mínimo. Nível elementar, médio e superior, independente do tempo de serviço, ganhava salário mínimo. Então, com a atualização da matriz em 2010, todo mundo foi enquadrado com o seu tempo de serviço e com a sua qualificação, que era nível superior, nível médio, nível elementar, nível elementar. Mas isso por si só não garante uma política salarial permanente. Ela tem que ser anualmente, através da database, que foi uma conquista importantíssima da lei, que é em março. Então nós já temos aí, estamos aí no meados de janeiro, em março tem a database do servidor, nós já estamos reivindicando a instalação da mesa de negociação no Gabinete Civil, para a gente começar a negociar a database e as carreiras. A database está atrasada desde quando? Em 2010 há uma confusão, né, intencional que se coloca. A lei que foi aprovada é 4 de dezembro de 2010, que foi atualizada. Essa atualização foi aprovada em 3 etapas, em janeiro, em março e em junho. Então foram as 3 etapas para se conseguir atualizar essa matriz salarial. Isso em 2011? 2010, a lei 2010. É 4 de dezembro de 2010, Diário Oficial. Né? Então a lei foi publicada lá e coloca e determina que a matriz salarial será atualizada em 3 etapas. Então, atualizada nessas 3 etapas, a última etapa foi junho de 2011. E o que é que a lei diz? Diz que após a completa implementação da matriz salarial, né, a próximo reajuste dessa matriz salarial será na mesma database. Então, se a última etapa, né, de implantação da matriz salarial foi junho de 2011, o próximo reajuste dessa tabela seria na database de março de 2012. Então, nós temos uma database atrasada, que é 2012, né, que é março de 2012, que está já ajuizada, né, na ação judicial, e agora, 2013, nós temos uma nova database. Então, qual é esse processo que completa para a gente ter uma política salarial permanente dos servidores? É o cumprimento da database e a criação das carreiras. Então, nós temos hoje projetos já finalizados, que é o projeto da criação da carreira dos servidores do SUAS, da assistência social, que foi entregue ontem à secretária, já para ela começar esse processo de articulação, para ser enviado, né, pelo Executivo Municipal à Câmara dos Vereadores. Nós temos da CEMOB, né, que nós já oficializamos a secretária Alexina dos Santos um ofício pedindo audiência, assim como aconteceu na assistência social ontem, que a Alexina recebe e começa esse processo de discussão da criação da carreira, da unificação, ver se é vantajoso para a categoria, mas o projeto está pronto. Então, do SUAS, da CEMOB, da Segurança, né? O pessoal do TIG Planat, da CEMURB, né? Aí tem o pessoal da CEMURB, que já conquistou a carreira, mas não foi paga. Não foi pago? Não foi paga. E a última parcela era janeiro agora, desse ano, mas a gente também já está com esse processo de negociação. Então, a questão da segurança, né, que tem os guardas municipais, os agentes patrimoniais, a CEMOB, o SUAS, né, o pessoal do ACEMUT, que é a criação dos técnicos tributários, uma luta de mais de 10 anos, né, porque lá tem o corpo dos fiscais, mas não tem um corpo técnico criado em lei. Então, e outras categorias que a gente está trabalhando, a revisão do plano de carreira da saúde, a questão da educação, né, ampliação de uma gratificação que o nível médio e superior ganha e o nível elementar não ganha. Enfim, nós temos uma rede de projetos de criação das carreiras. Então, a luta, o eixo principal
da luta em 2013 é a questão da database, atualização da matriz salarial e a criação das carreiras específicas, e aí a gente fecha, né, essa rede de proteção e de garantia dos direitos dos servidores municipais. É isso aí. Soraya, falar um pouquinho agora da estrutura que você encontrou no Cincinnati, do patrimônio que você encontrou no Cincinnati, o que o Cincinnati era e o que é hoje. Você chegou ao Cincinnati, é público, todo mundo sabe, e pegou um Cincinnati absolutamente falido, se não me engano, com alguns cheques sem ter sido honrados, e hoje o Cincinnati tem uma das maiores e melhores sedes sociais de nossa cidade. O Cincinnati está construindo, eu até perguntava a você se já começou a construção da sua sede, do seu escritório, né? Não sei como é que você vai chamar essa sede, né? O Cincinnati. Agora, o que eu noto, aqui não é nem uma crítica, é uma observação, é que o Cincinnati não tem, assim como, por exemplo, o Sindicato da Educação, não divulga as suas realizações nos jornais, na televisão. A gente vê o Sindicato da Educação divulgando as suas realizações na televisão, como outras entidades também divulgam. Falta, assim, por parte do Cincinnati, se expor mais o que está fazendo, as suas realizações. Eu estou errado ou estou certo na minha avaliação? E como é que está o Cincinnati? Olha, a história de construção desse sindicato é uma história assim, bonita, né? Porque é uma história de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho, né? Então, o Cincinnati, ele é de origem de uma associação, que eu acho que você até se lembra, Raimundo, da Senat. Sim, né? sim. Então, nos anos 90, todo o processo de mobilização dos trabalhadores, né, o fim da ditadura, o processo de redemocratização do país, as associações foram se transformando em sindicato. Então, a Senat se transformou em Cincinnati e teve uma eleição em 1990. Então, em 90 eu fui candidata, estava gestante de Bruna. Minha filha nasceu em junho. Você né? é a avó, né? É, avó do Valentim. Então, em 1990, a gente ganhou a eleição do sindicato e começou a estruturar o sindicato. Né? Já naquela época, a gente tinha a visão, né, de fortalecer a entidade sindical em um processo de investimento, né, para dar um patrimônio que conseguisse, né, dar suporte à luta sindical, à cultura, ao lazer, ao esporte dos servidores municipais. Então, nós fizemos a gestão em 90, aí eu retornei para a Secretaria Municipal de Saúde e ficou o companheiro André, né, dando prosseguimento. E aí, felizmente, duas gestões após André, teve um processo eleitoral e quem ganha é uma outra corrente política, né, do Francisco Vasconcelos, o Vascon, um companheiro, servidor público, mas em termos de gestão foi a pior gestão que o Cincinnati já teve. Hoje Vascon faz parte da corrente de oposição, que lança chapas de oposição ao Cincinnati, né, e fez uma gestão desastrosa, né, vergonhosa. Quando a gente assumiu a entidade sindical, em 2002, a gente não tinha nem para onde ir. Porque a sede... Como assim? Não entendi. Quando a gente ganhou, né, a gente ganhou e teve muito problema, teve que fazer muito esforço para as urnas serem abertas, né? A gente saiu lá quase de madrugada, né? E no outro dia não tinha sede porque tinha um laudo do engenheiro dizendo que a sede onde estava alocado o Senado poderia desabar. Era prédio próprio? Era, prédio próprio sem manutenção, assim, um desastre, né? Esse prédio foi comprado na época do André, da gestão de André. André que comprou? André que comprou a primeira sede do Cincinnati, né, com a ajuda da UMES, das entidades sindicais. André que você diz André Jacó, né? André Cossino, da CEMOB. Então a primeira sede foi comprada na gestão de André. Não houve manutenção, não houve investimento, quer dizer, ficou um caos. Então a gente não teve para onde ir. Então a gente teve que alugar, né, sem recursos. Quando a gente foi olhar
a conta bancária da entidade sindical, né? Eu tinha uma receita de R$8.000 e devendo R$31.000. É verdade, está lá no levantamento que a gente fez, né? Devendo, não, em termos de devendo R$40.000 e 31 cheques sem fundo. Esse é o número, né? Uma receita de R$8.000, devendo 40, 31 cheques sem fundos e 1.800, 900 e pouco associados, não chegava a 1.000 associados. Senhora, desculpa interromper você. Pois não. Eu conheço o que o Cicenato tem hoje. Que milagre você fez? Olha, não é milagre, é uma questão de gestão financeira, né? O que é que acontece é uma regra, né, que vale para a vida de qualquer um. Você vê que tem gente que ganha na Loteria Federal, ganha milhões. E meses depois, até vi na reportagem, eu me lembrando, mas como é que uma pessoa ganha na loteria não sei quantos milhões e fica pobre? Um ano depois, falta de gestão financeira. E como é que alguém consegue um carrinho de cachorro-quente, transformar desse carrinho de cachorro-quente, de picolé, como a gente viu, 1000 histórias pelo mundo afora, você construir um patrimônio, né? Que a gente tem 1000 exemplos que a gente vê na mídia, né? As pessoas começam com um carrinho de cachorro-quente, daqui a pouco um mercadinho, daqui a pouco supermercado. Parece que a história do Nordestão é mais ou menos assim, outras, né? A mundo afora. Então é a questão de gestão financeira. A mesma coisa você faz com seu salário, né? Então parte dessa remuneração, ela tem que ser investida. Você tem que parte para a manutenção das suas despesas, isso quando você faz gestão de entidade, a sua gestão pessoal, e parte você tem que investir. Então, não há milagre, né? Há uma receita que você só pode comprar aquilo que você pode pagar e que você tem que investir, fazer política de investimento para o crescimento do patrimônio. E foi isso que a gente fez. Então a gente começou 31 cheques sem fundo, o que é que a gente vai fazer? Pagar a dívida. É que os economistas dizem. A primeira coisa que você faz é pagar a dívida. Saldar das dívidas, a gente passou quase um ano para saldar essas dívidas, você reabilita o crédito no comércio, né? Então, a gente pegou a entidade sindical que não comprava um lápis, uma borracha. A gente tinha que tirar do nosso dinheiro. Já era pouco o nosso salário, a gente tinha que comprar uma resma de papel, a gente tinha que comprar caneta, a gente tinha que comprar sabão, a gente tinha que... Uma quentinha dividida para 4 diretores. Essa foi a realidade que foi construída a entidade sindical. E hoje o comércio fica oferecendo, né? O que é que o sindicato quer comprar, o que é que o Cicenato quer comprar, as portas do comércio do aberto. E no meio disso aí, nós tivemos um pagamento do precatório dos companheiros da FENAT. É uma ação antiga, também da gestão de André Cossino, que colocou na justiça, né, os direitos dos trabalhadores da FENAT, e essa ação foi paga na primeira gestão de 2002, 2004, esse precatório da FENAT. Você recebe o precatório, um dinheiro que é extra receita, o que é que você vai fazer? Investir. A gente não estava conseguindo manter... Desculpa, senhora, o Cicenato teve um percentual desse valor? É isso? Toda ação sindical, jurídica, né? Há um percentual de doação que retorna para a entidade sindical. Porque não é justo a entidade sindical fazer ação judicial, ganhar na justiça e não retornar, né, para a entidade sindical parte desse valor. Então, os contratos feitos com as assessorias jurídicas têm um percentual de doação para a entidade sindical para reforçar a luta. Mas, retornando, se a gente estava vivendo com aquela receita, né, já minguada, né, mas estava vivendo, se vem uma receita extra, né, para a entidade sindical, o que é que tem que fazer? Investir. E foi isso que a gente fez. Então, nós compramos aquele terreno na área de lazer por R$60 mil. 60 mil? 60 mil reais. E a gente conseguiu dividir. Não, ainda dividindo, né? Então, a gente localizou a dona... Você dividiu em quantas vezes? Foi, se não me engano, foi em 3 vezes. Mas o companheiro Ronaldo Dantas, que é um historiador do patrimônio da entidade, tem todos esses dados. Conseguimos dividir, pagamos, né? E uma história curiosa é que quem estava vendendo, estava vendendo por R$80 mil, né? Aí um belo dia a gente
fazendo uma pesquisa na internet, aí achou uma corretora, que é aqui de Neópolis, de Pirangi, Marlon Imóveis, me lembrei, Marlon Imóveis, anunciando por 60 mil. Aí a gente correu. Esse mesmo terreno? O mesmo terreno. Aí a gente correu para lá, conseguiu localizar, conseguiu negociar, fechamos e compramos por 60 mil reais o terreno que hoje é a área de lazer. Então, o terreno pago, né? Primeiro você paga o que você está devendo. Então, o terreno pago, a receita aumentando, filiados entrando assim de 100, de 200, de 500 por mês, aumentou a receita. A gente só comprando e investindo aquilo que podia. Aí a gente começou a fazer uma poupança para iniciar a construção da área de lazer. Então, o que é que a gente faz? Hoje nós temos uma receita onde quase 60% é de investimento. Ainda hoje, a política da gestão financeira da entidade continua. A gente termina de pagar o investimento e começa outro. Então, nós terminamos na área de lazer e fomos para fazer a reforma da sede que não comportava mais. E aí a gente pegou, infelizmente, né, pessoas irresponsáveis que fazem parte da categoria, tentando frear, tentando dificultar a liberação dos documentos em algumas secretarias. Senhora, desculpa até atrapalhar, mas eu preciso. Pois não. Porque assim, o que se fala, por exemplo, lá na CEMOB eu ouvi alguns colegas lá falando que a crítica que se faz a você é que você mandou derrubar a sede, colocou a sede no chão. Claro que tinha um projeto para se fazer uma nova e tal, mas a obra não começou, ficou paralisada, você não deu andamento e estavam lhe responsabilizando por ter derrubado o prédio sem fazer uma sede, sem fazer um novo. O que aconteceu? De forma nenhuma, a gente não é responsável, tanto que está aí o resultado da nossa gestão. O que aconteceu é que nós fizemos um projeto, né? É um projeto, né, que você tem 2 andares, né? A parte de baixo você vai ter uma biblioteca com escola de formação, aí você vai ter a sede administrativa, que não comportava mais, né? O crescimento da entidade, vários departamentos, várias diretorias, não comportava mais. Então você vai ter salas ali que acomodem, né, toda a direção do sindicato, e em cima do primeiro andar um auditório, né? Um auditório com cerca de capacidade de 400 pessoas, que a gente está fazendo assembleia no meio da rua, porque no centro da cidade não tem auditório que comporte, né, as nossas atividades. Então é uma estrutura, né, de 2 andares e você não consegue construir uma estrutura de 2 andares em cima de uma casa velha, de uma casa antiga. Então o primeiro passo foi a demolição. Só que a gente não contava com o ato irresponsável de algumas pessoas que estavam em algumas secretarias, servidores que fazem parte da oposição do sindicato, que fizeram denúncias infundadas, foram, Raimundo, para o Instituto do Patrimônio Histórico dizer que a área ali fazia parte da preservação do patrimônio histórico da cidade, né? Foram no CREAS, foram na CEMUR, como se a gente não tivesse os projetos tudo legalizado, né? Por arquitetos responsáveis, por engenheiros responsáveis. Então isso, o que atrasou foram essas atitudes, denúncias, que quando chega uma denúncia, o Instituto Histórico vai ter que ver, vai ter que olhar. Então nós tivemos que passar por todas essas instituições, né? Inclusive com o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, né? Que liberou a obra é toda regular, passamos por todos esses órgãos, mas você entra com o documento no órgão e você sai no outro dia, né? Uma coisa que era desnecessária, que a gente não estava em área de patrimônio histórico, coisa nenhuma, né? O projeto todo irregular, e a gente comprovou isso, as obras estão iniciadas e daqui a 6 meses nós temos, com receita própria, né, da entidade, inaugurado a nova sede com escola de formação e o auditório, né, que é um projeto aí sonhado dos servidores municipais. Então você vai ter uma sede social, né, lá construída, você vai ter uma sede administrativa com escola e com auditório para os servidores municipais. E terminando de pagar isso, nós já vamos, a outra parte de investimento vai ser na área de lazer, que é a construção dos chalés, né? Então é um sonho. Me informaram que está sendo construído, estão fazendo as fundações agora lá
Na nova sede, é isso que estão fazendo as fundações? Porque é o seguinte, o projeto, né, que foi aprovado Começaram a cavar lá, né? não, o projeto que foi aprovado pelo IFAM, eles orientaram que tinha que rebaixar um nível de 1,5 m, né? 1,5 m para fazer esse rebaixamento para poder levantar o prédio. Foi a orientação para ficar na altura correta, tudo padronizado e legalizado da forma como tem que ser o plano diretor da cidade. Nós estamos respeitando o plano diretor da cidade. O que disseram para a gente fazer, nós estamos fazendo. Então a primeira coisa é esse rebaixamento de nível que eles chamam. Eu sou nutricionista, não sou engenheira, mas o que orientou em termos legais a entidade está fazendo. Então estão tirando parte, 1,5 m, se não me engano, da areia, né, escavado, para poder começar a subir o prédio, respeitando o plano diretor da cidade de Natal. Então já começou isso, né? Às vezes eu passo lá e digo, pô, ainda estão escavando, quer ver, né? As paredes levantadas, né? Enfim, mas daqui a 6 meses isso está efetivado. Então, terminando isso, nós vamos para a área de lazer da entidade sindical, que é um clamor aí da categoria, que é a construção dos chalés, né? Os servidores querem passar o final de semana naquela área maravilhosa, um parque aquático. Agora um quiosque, né? Que está sendo concluído, um quiosque da leitura dentro da área de lazer. Novidade, então, isso é novidade. Novidade, né? A gente está acabando de construir, falta só o caminho, mas o quiosque já está pronto, já está equipado, já está com biblioteca lá dentro. Né? O que é esse quiosque? O que funciona dele? O quiosque é um braço da Escola de Formação Política na área de lazer. Porque a criança chega lá, ou ela está na piscina o tempo todo, ou sentada ao lado do pai, da mãe na cadeira. Então, ou no parque. Então a gente pensou numa forma, né, de pegar esse tempo que a criança está lá, o adolescente está lá, e fazer um processo de leitura, né? De convencê-los, né, de convencimento que o livro é bom, a leitura é saudável. Então bacana. Nós construímos esse quiosque com a literatura extremamente valiosa, né, direcionada para esse público infanto, juvenil, que vai na área de lazer, toma seu banho de piscina, toma seu picolé, mas também vai ler um pouco, que ler faz bem à saúde. É isso aí, muito bom. Mais alguma novidade lá pela área de lazer? A área de lazer a gente está, antes de ontem, nós passamos o dia na área de lazer, a comissão de diretores, né, a maioria da direção estava lá, que a gente vai implantar informatização na área de lazer. Você sabe que foi implantada lá a portaria, como uma forma de política da área de lazer ser autossustentável. O servidor público municipal e seus dependentes não pagam, né, qualquer valor para a entrada na área de lazer, mas os convidados, né, como a política de sustentação da área de lazer, pagam o valor de R$5 para entrar, e se quiser usar o parque aquático, paga mais R$5. O que estava acontecendo, Raimundo? Tinha servidor levando um ônibus de convidados. Né? Então, o filiado ele não tem condições de sustentar, né, a área de lazer para si, com a receita da entidade, e sustentar para o seu bairro, para a sua rua. Né? Então a gente teve que implantar, né, essa portaria na área de lazer para dar autossustentação à área de lazer, pelo menos pagar parte. Todo clube faz isso. Todo clube, para você ter ideia, só de produto químico é quase R$3.000. Quase R$3.000 que a entidade paga só de produto químico. Aí tem o piscineiro, tem o segurança, tem o pessoal de cozinha, né, tem o caseiro. Então é uma despesa que não pode sair exclusivamente da receita da entidade sindical. Né? Então parte, né, que dessa receita está sendo essa portaria. E não pode ser de forma rudimentar. Né? Hoje está sendo o servidor, o convidado chega, paga R$5, mas não tem um caixa eletrônico, não tem uma portaria eletrônica. Se chegar lá, né, ter que auditar, né, a gente tem essa preocupação, então vai ser implantado, tudo vai ser informatizado. Desde a portaria, controle de estoque de restaurante, caixa eletrônico. Nós vamos instalar 10 câmeras em toda a área de lazer, né, para a gente acessar em tempo real o que é que está acontecendo na área de lazer, né, na piscina, no campo de futebol, né, para a direção ter ideia em tempo real o que é que está acontecendo na área de lazer, quais são os movimentos que estão sendo feitos na área de lazer.
Então, sim, vai ter também a implantação da internet, né? Internet? Internet com a rede Wi-Fi, né? Para quem quiser acessar a entidade, a internet, e o cartão eletrônico. Mas e o cartão servidor, de crédito, porque é uma demanda dos servidores também, né? Que a gente implante cartão de crédito na área de lazer. Quando é que vai ser implantado o cartão de crédito? Então, todo esse projeto é um projeto só, que a gente convidou várias empresas para estarem presentes antes de ontem na área de lazer. E uma das empresas e outra empresa vai apresentar a proposta segunda-feira, a gente vai fechar o processo de negociação e a gente espera que dia 31 de janeiro a gente finalize esse processo de informatização. Já agora? Sim, a gente tem. Por isso que dizem que Soraya, né, isso e aquilo, porque as coisas têm que funcionar, né? Tem que ir para frente, tem que abraçar uma causa. Então a gente quer que o desejo nosso, a gente vai lutar, é que até o final do mês, até o dia 31, a gente implanta. Se a gente não trabalhar com meta, Raimundo, a gente não consegue nada, né? Tem que ter metas, objetivos e correr atrás. Quer dizer que já agora, para o final de janeiro, a meta é essa. O servidor pode chegar lá na área de lazer, aquela área belíssima, armar lá sua rede, levar seu laptop, netbook, acessa a internet tranquilamente. Internet boa? Internet boa. Não é aquela internet lenta. Não, vai ser a internet de maior velocidade para aquela área de Mangabeira, né? Então isso os técnicos, né, de informática está se colocando. Outra coisa é o cartão de crédito, né? O dinheiro não dá para muito, aí chega no meio do mês. Pode parcelar lá, né? Pode parcelar. Então, que maravilha. Essas coisas que a gente está providenciando para a área de lazer. E o projeto futuro é a construção dos chalés, que é uma demanda que requer, né, mais recursos, um pouco maior de poupança, né, para a gente construir uns 10, 20 chalés lá na área de lazer e a gente completar esse processo de construção do patrimônio. Mas a receita que você diz, não há milagre, né? O que há é aplicação dos recursos, gestão financeira eficiente e visão de futuro, né? Se você ganhar R$10, R$6 você tem que investir. Você tem que se virar para viver com R$4 e R$6 você investir. Essa é a receita do milagre. É isso aí. Ô Soraya, voltando um pouquinho aqui, algum dos vereadores eleitos, nós tivemos aí várias caras novas, né? Professora Amanda Gugel, um fenômeno eleitoral. Haroldo Alves, lá, que também é lá da CEMOB. Teve a professora Eleika, teve também Dagô, teve o Hugo Manso, e agora eleito o Lucena, né? Estou falando aí de, por exemplo, Lucena, Hugo Manso, Amanda, o George, mais o Marco do PSOL. Só aí já são 5 nomes que dá para fazer um bocado de zoada, um bocado de barulho, né? São nomes ligados à esquerda, né? Com história política na esquerda. Como você vê a eleição desses nomes? E se algum vereador, depois de eleito, já procurou esse Senado para se colocar à disposição para as demandas dos servidores públicos municipais? Olha, a gente parabeniza, né, a esse grupo de vereadores e vereadoras que foram eleitas, né? A gente espera estabelecer parcerias, né, com esses mandatos, alguns mandatos oriundos, né, da luta da classe trabalhadora, e a gente espera fazer uma parceria importante, né, para avançar na luta da classe trabalhadora da cidade de Natal com a implementação de políticas públicas. Mas há de se fazer o registro que a cadeira de representante de servidores municipais ainda não foi ocupada, né? E isso a gente tem que falar, dizer novamente, para tentar conscientizar o servidor municipal da importância de ter seu porta-voz, né? É importante ter parceiros, né? Parceiros que vão apoiar a luta, que vão apoiar a bandeira dos servidores municipais, mas a representação oriunda, né? Aquela representação que teria condições de fazer a defesa, né, mais eficiente, né, das bandeiras dos servidores municipais ainda não foi conquistada. E o Sandro Pimentel, que é o vereador do PSOL... Me desculpe que eu esqueci, eu peço até desculpas aqui, desculpa aí atrapalhar você, me desculpe também o vereador Sandro Pimentel,
Eu esqueci de pronunciar o nome dele. Exatamente. E foi o único vereador que até o momento procurou a entidade sindical, participou da reunião, a gente abriu um espaço na reunião de direção, porque ele nos procurou querendo colocar à disposição da luta, né, dos servidores municipais, abraçar as bandeiras. Então ele compareceu na última reunião da entidade sindical, a gente abriu um espaço para ele, onde se colocou, né, o que o projeto do mandato está pretendendo construir na cidade de Natal. Algumas ações já estão sendo feitas, né, e ele se colocou à disposição da luta dos servidores municipais. Claro, né, com o registro da entidade sindical, que a entidade sindical é autônoma e independente de partido político e de governo, porque só assim cresce e fortalece a entidade sindical. Tá certo. Senhora, eu agradeço a entrevista, foi uma entrevista, uma conversa longa. Né? Boa. Conversa longa, boa. E eu desejo sorte na sua caminhada. Uma última pergunta, você vai implantar, vai divulgar ou não vai as realizações do Cicenato? Então, sim, isso eu deixei para o final, né, para dar uma boa notícia, né? Nós, na penúltima reunião de direção, foi apresentado um plano de mídia. O que é que acontece, né? Acontece essa observação que você faz e outras pessoas fazem, né? É uma observação muito proveitosa, muito importante, né? Porque tem gente que realiza um pouquinho e transforma isso como se fosse, né, algo assim, né? E nós que temos todo esse acúmulo, né, de luta, de conquista, né, de investimento, de patrimônio, né, a gente estava pecando na questão da comunicação da mídia. Hoje a gente fez um levantamento, 60% dos servidores não sabem da existência da área de lazer do Cicenato. Isso é uma maravilha daquela. 60%. Ainda não foram. De 10 pessoas que entram na sede sindical, 6 não conhecem. Imagina, né, o resto da população do Natal, né? Aí quando chega na área de lazer, eles ficam encantados, né? Porque pensar a área de lazer do Cicenato como fosse um clube, né? uma piscinazinha de fibra, né? Uma coisinha assim, não é. São 3 hectares, né, de terra, né? Campo de futebol, um parque aquático, piscina semiolímpica, né? O quiosque da leitura, né? Então é um complexo, né, à disposição dos servidores. Então, com base nessas constatações e observações que desde o ano passado a gente vem escutando, nós vamos implementar, né, a partir de fevereiro, um plano de mídia, né? A gente comprar em sessões em TV, né, comprar participação em jornais da nossa cidade, em blogs, né, importantes da cidade de Natal, para que os servidores e a população de Natal possam conhecer nosso trabalho. Então, 2013 é um ano do Cicenato estar na mídia e aguardem. Obrigado, Soraya, valeu. Valeu.